Muito agradecido pela saudação recebida dessa querida igreja e voltar a dizer que é um privilégio voltar a Santiago, rever essa querida igreja, participar dessas reuniões, estar junto com o pastor Almarino, amigo da gente há tantos anos, junto com esse querido ministério dessa igreja, e ser abençoado junto com vocês. Então, para mim é um privilégio estar aqui, e muito especialmente num trabalho como este, concernente à família. Eu disse ontem e dei ênfase que a família é o objetivo, é o alvo do nosso inimigo ferir, machucar, destruir. Jesus disse que ele veio para matar, para roubar, para destruir. Esse é o trabalho dele. Mas também Jesus disse que ele veio para dar vida e dar vida em abundância. E eu fiquei maravilhado com o tópico desse congresso: como manter a bênção no seu lar. Nós sabemos que o que nós não podemos fazer, Jesus faz por nós. Mas o que nós podemos e devemos fazer, Ele exige de nós. E essa noite eu quero falar a vocês sobre um assunto relacionado ao que nós devemos fazer para que essa bênção de Deus repose sobre nós. O texto que nós vamos observar, há 2 anos atrás eu li numa reunião aqui esse texto, mas eu entrei em outra área. E essa noite eu quero usar esse mesmo texto no prefácio para falar esse outro assunto: como conservar a bênção de Deus na família. Amanhã à noite, inclusive eu escrevi hoje pela manhã, a família sobre as ameaças. E a Bíblia nos fala muito profundo sobre o mundo em que nós vivemos e as ameaças que existem contra a família. Vamos tomar uma passagem tão conhecida nossa, do livro do Eclesiastes, muito conhecida, que escreveu o sábio Salomão 950 anos antes de Cristo. Então já se passaram quase 3.000 anos. E todavia essa palavra está em vigência, em plena atividade para os dias de hoje. No capítulo 4, e os versículos 9 ao 12, escreve Salomão: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém. Retorne o vosso assento. Irmãos,
Os teólogos bíblicos dizem que essa passagem, ela é chamada aritmética do lar, da família, e muito especialmente da vida matrimonial. Essa aritmética. E nós sabemos que a aritmética é a ciência da matemática. Dê uma olhadinha acima de você. Esse teto, quantos anos está aqui mais ou menos? Quantos anos está essa igreja? 30 anos. Passou por tormentas, muitas tormentas, vendavais, chuva. Mas aí está esse telhado, aí está esse templo, firme, seguro, resistindo, porque houve alguém que fez uma boa aritmética, que é essa ciência da matemática. Isso aí não foi feito de qualquer maneira. Isso aí alguém sentou, fez número e aprovou. Nós fizemos uma reforma no nosso templo central em Passo Fundo, fazem 3 anos. Aproveitamos só as 4 paredes. Uma reforma que nos levou 2 anos, que nos saiu 4 milhões de reais essa reforma. E ao lado da igreja nós construímos uma torre. Se tu entrar no nosso site, tu vai ver. E em cima dessa torre tem um relógio de 3 metros por 3 metros. É muito lindo, é chamada hoje a Igreja do Relógio na cidade. É um ponto turístico que a nossa prefeitura decretou, e é muita gente que vão lá conhecer nossa igreja. Mas essa torre, meu pai era engenheiro e eu aprendi muito. E todas as construções, se Deus quiser, outubro, disse ontem, estou me jubilando, vou escrever um livro, uma biografia, e eu creio, pastor Almerindo, que vai chegar a 80 templos construídos no meu ministério em 46 para 47 anos. Só nesses últimos 8 anos na cidade de Passo Fundo, nós construímos do zero 30 templos, que falta 3 só para inaugurar, 27 já inauguramos, mas os 3 já estão lá prontos. Temos um engenheiro? Temos. Agora sou eu que faço o gabarito, que acompanho toda a ferragem, eu fiz curso para isso. O gabarito é algo que não se pode errar. Se o engenheiro faz um cálculo, eu faço um recálculo, aumento as coisas um pouquinho mais. E essa torre, eu fiz o desenho, toda a base, e o engenheiro disse, eu vou colocar na aritmética. E colocou no computador. E colocou um vento de 120 km por hora, e essa torre me caía para o lado leste. Ele mandou fazer, além daquelas bases imensas, perfuração de 4 metros, 4 perfuração, estacas, e colocou um vento de 160 km por hora, e a torre voltou a cair. Mandou aumentar 2 estacas em cada sapata daquelas, que cada sapata deu 2 metros de concreto, e colocou um vento de 200 km por hora, e a torre segurou, não caiu. Aí ele disse, assim tem que ser feito, e assim fizemos. Por quê? Porque pode vir uma tormenta muito forte, e nós não podemos deixar que essa torre venha a cair. Então se usou uma boa aritmética.
Se tu vê uma ponte de anos e anos suportando peso, porque foi feita uma boa aritmética. E os teólogos da Bíblia dizem que essa passagem bíblica é chamada aritmética do lar e da família, que nós precisamos obedecê-la para nós ter uma família abençoada. Não adianta nós querer fazer um lar, montar uma família, que nem uma pomba faz um ninho. A pomba, metaforicamente na Bíblia, ela aparece com metáforas tão lindas. Até a igreja é chamada por Salomão como uma pomba. Só que a pomba é essa ave mais relaxada que existe para fazer ninho. É a pomba. Ela coloca uns galhozinhos, coloca seus ovos e já cai tudo lá e já quebra, é um desastre. O lar e a família não pode ser um ninho de pomba. Com a minha esposa estamos levando 46 para 47 anos de casados, de vida matrimonial. Nosso lar, nossa vida matrimonial passou muitas tormentas, mas ali está firme, nunca vacilou. E quantas vezes alguém forma um lar, uma família, desculpe a metáfora, mas com um ninho de pomba. No primeiro vento, cai tudo. E aí se culpa quem? Muitas vezes até Deus. Por isso que eu louvo a Deus sobre esse tema, como manter a bênção no lar, na família. Então nós temos algo para fazer. Vocês sabem, meus queridos, que o mundo está chegando a 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões. E a pesquisa se deu que existe hoje 1 bilhão e 200 milhões de vidas matrimoniais no mundo. 1 bilhão e 200 milhões. E a psicologia nos diz que não existe duas vidas matrimoniais igual. Por isso que cada casamento que se faz, que se realiza, cada vida familiar que se monta, irmãos, é uma cultura singular. Não existe outra. Portanto, irmãos, que a palavra casamento é uma palavra grega, que traduzido casamento para o português, sai a palavra fusão. E o que é a fusão? É duas coisas que deixam de existir para se formar uma. E Jesus deu prova disso quando disse: e agora o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua esposa, e não mais serão dois, senão uma só carne. É uma fusão que é feita. Por esse motivo, irmãos, que quando a gente faz cerimônia de casamento, eu não faço batismo e nem cerimônia de casamento sem dar discipulado para quem vai se batizar, que leva 14 lições. E não faço cerimônia de casamento sem não fazer um curso de 13 lições que levam 3 meses. Essas pessoas precisam ser instruídas. Não é uma cerimônia onde falamos 10, 15 minutos e largamos para enfrentar esse mundo cheio de tormenta. Esses noivos precisam ser ensinados para saber viver uma vida, criar uma família, vencer o mundo, vencer as tormentas, saber a responsabilidade de cada um o que fazer para que a bênção de Deus repose sobre eles, sobre as suas famílias. Casamento é fusão, é duas pessoas que se criaram em culturas distintas.
Agora essas culturas desse moço, dessa moça, ela dura até o altar. Quando você chega no altar para receber a bênção, depois que passaram pelas leis do país e chega à frente do altar para receber a bênção, essas pessoas têm que ser instruídas que a cultura que essa moça recebeu e a cultura que esse moço recebeu, que são distintas, elas chegam até o altar. E quando chegam no altar, elas ficam como um ciclópio, uma base, aonde em cima se vai construir uma nova cultura. Se a moça disser: eu quero construir o meu lar da maneira que vivem meus pais, vão ter problema e não vai dar certo. E se o moço disser: eu vou construir o meu lar com base, com fundamento da vida matrimonial dos meus pais, eles vão ter problema e não vai dar certo. Amanhã ou passado vão estar divorciados. Então você tem que entender que a cultura recebida dos pais chegou apenas no dia do casamento. E agora você formou uma nova vida matrimonial que é singular no mundo em que vivemos, que somente vai dar certo para eles. E ela é tão íntima que eu volto a dizer o que disse Jesus: e agora o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, não mais são dois, é uma só carne. Quer dizer, é uma união que não pode penetrar outro ser humano no meio. Se outra pessoa entrar, se introduzir entre eles, vão ter problemas. Deus tem me dado o privilégio já de pregar em 40 países dos 5 continentes do mundo. E esse problema de sogra não é só aqui no Rio Grande ou no Brasil. É no mundo inteiro esse problema de sogra. Por quê? Porque a mamãezinha do rapaz quer dar uma mãozinha para o filho. Ou a mamãezinha da moça quer dar uma mão para a filha. Mas é uma terceira pessoa que se introduz no meio. Eu fiz uma cerimônia ecumênica do diretor nacional do Laboratório Catarinense, que é meu sobrinho, filho da minha irmã. É um homem de um destaque tão grande, uma das maiores festas de casamento que eu assisti e que eu realizei a cerimônia até hoje. E fizemos ecumênica, porque o rapaz é da nossa igreja e a moça recém está se convertendo. Ou já se converteu, faltava só se batizar, mas o pastor liberou esse casamento porque ela já está prontinha para se batizar. Mas os pais não são crentes, pediram que um sacerdote estivesse junto em uma pequena participação. Então eu reservei ele, depois que eu fiz a cerimônia, para ele fazer a parte das alianças. E ele fez, e quando termina a parte das alianças, eu gostei muito do gesto desse sacerdote. Ele disse para os noivos: eu trouxe um presente para vocês e eu quero que vocês mostrem para o povo. E era um pacotezinho bem pequeno. E ele abriu aquele pacote, o noivo, e foi olhar. Era uma peneirinha bem pequena. Mas por que um presente de uma peneira? Daí o sacerdote disse: olha, essa peneira agora é para você peneirar muitas coisas, para que vocês não tenham problema na vida matrimonial. Vocês vão ter que dar uma peneiradinha nos amigos,
nos parentes, nos costumes, tanta coisa que não pode entrar agora na vida matrimonial que vocês vão ter problema. Então guarda essa peneirinha, de vez em quando dá uma olhadinha para ela e meta os teus amigos, teus parentes, os teus companheiros de trabalho, tuas amizades, meta na peneira, ver se algum desses aí não está prejudicando a tua vida matrimonial. E é uma grande verdade. Deus quer nos abençoar, mas nós temos que fazer algo da nossa parte. Então, meus queridos, quando se introduz uma terceira pessoa, tem problema. Casamento é um sonho psicológico. O meu professor em psicologia, eu estudei em Amsterdã, na Holanda, morei um tempo lá. O meu professor era um americano. E eu guardei aquela expressão dele e uso até hoje. E eu disse ontem à noite: onde há seres humanos, há problema. Eu disse ontem. E repito, sabe, muitas vezes alguém diz: eu quero me casar, mas não quero ter problema. Então se case com um tronco de madeira. Aí você e um tronco de madeira não vão ter problema. Tome chamarrão sentado ao lado do tronco de madeira. Durma abraçado nesse tronco de madeira. Aí vocês não vão ter problema. Mas nós queremos ter filhos e não queremos ter problema. Filhos é ser humano. Filhos não é um pacote de tijolo que você coloca ao lado da casa ali e esquece. E olha que tem gente que diz: ah, se essa criança crescesse mais rápido, para mim ter mais tranquilidade. Filho pequeno é problema pequeno. E filho grande, tu já sabe que tamanho é o problema, né? Então, meus queridos, o casamento é um sonho psicológico. E é lindo psicologicamente a gente ver uma menina na adolescência ter o sonho psicológico do casamento, de um esposo, de um lar e de uma família. Ver essa menina na adolescência brincando de dona de casa, brincando com a boneca. O que é isso aí? É o sonho psicológico. Eu vou ter uma casa, eu vou ter meus móveis, eu vou ter meus filhos. E ela cuida daquela boneca como se estivesse cuidando de um filho. Diz que a boneca chora, dá de mamar, que a boneca tem fome. E tanta coisa. E é lindo psicologicamente a gente assistir. Este é o sonho psicológico dessa menina. Que se cumpra este sonho o dia que ela chega à frente ao altar e recebe a bênção matrimonial. Então eu quero dizer que é um compromisso ser esposo, é um compromisso ser dono de casa, chefe da casa, é um compromisso casar, porque essa guria se criou um sonho psicológico e esse sonho não pode ser frustrado. Irmãos, eu podia chegar aqui, gritar e pular e fazer vocês chorarem e tanta coisa, mas não vim fazer isso aqui e nem sei fazer. Eu quero falar uma mensagem que você nunca mais vai esquecer na tua vida. Engrandecido é o nome de Jesus. Vai servir para os teus filhos, para os teus netos e para os teus bisnetos lá. Então, sonho psicológico. Casamento não é um pacote de presente que a pessoa recebe. Quando tu recebe um presente, que nem agora o nosso Valdoir recebeu um presente, tu sabia que tinha um presente? Não sabia, porque é uma surpresa. Eu vi que ele começou devagarzinho a abrir aquela caixa. Aí viu o que era. Casamento não é um presente, um pacote
que você não sabe o que tem lá dentro. Mas é Deus que me dá o meu esposo, é Deus que me dá a minha esposa. Deus respeita os desejos, até, meus queridos, os desejos estéticos da pessoa. A vontade de Deus, diz a Bíblia, que se casa com a nossa vontade. Todo moço e toda moça, ele faz um sonho psicológico na estética com uma pessoa. Essa moça diz: eu quero me casar com um petiço, desculpe a expressão, meio moreninho. Aí você cruza no caminho dela um pacote, e quando ela vai abrir, um magricelo, um magrão alto e loiro. Eu queria um petiço gordinho, meio moreno, e Deus me deu agora esse coqueiro aqui, esse grandão e magricelo e loiro. Mas Deus me deu, agora eu tenho que aceitar. Deus não faz isso com as pessoas. A vontade de Deus se casa com a vontade da pessoa. Deus nos dá livre-arbítrio. Você não tem problemas. Quando eu era pastor na Argentina, que o senhor teve algumas vezes lá, eu batizei uma família de italianos, com 2 moços, família Sorato, 2 moços, e um deles tinha 2,9 metros de alto, e o outro parece que tinha 2,2 metros, 2,3 metros. Moços bonitos, caminhoneiro, gente bem de vida. E um deles, de 2,9 metros, se namorou de uma mocinha de 1,50 metro, 1,60 metro. E eu fiquei numa luta como pastor. Quando marcaram o casamento, como pastor deles, eu senti a responsabilidade. E disse aos 2, tal dia, era um sábado, meio-dia, eu quero que vocês 2, a minha esposa e eu, vamos almoçar junto lá, em La Ruta, lá no asfalto, no ABR, naquela churrascaria. Eu vou pagar um almoço para vocês. E tive que pagar. E almoçamos, e quando terminamos o almoço, eu disse: eu preciso falar algumas coisas para vocês, porque depois do casamento não adianta mais. Mostrei, irmão, o valor de um casamento, de um lar, de uma família. E eu disse: vocês estão seguros na parte estética? Olha que tu tem 2,9 metros e essa menina tem 1,60 metros. Essa peticinha não cresce mais. E esse pindó não vai diminuir tampouco. Vocês vão ter problema estético. E para vocês não terem problema estético, vocês vão ter que ter um alto nível de vida espiritual para cobrir essa diferença. Seja estética, seja cultural, seja econômica. As diferenças trazem problemas. E eles me disseram: estamos seguros, pastor, podem fazer nosso casamento. E eu fiz. E como bom italiano, mais agarrado que parafuso de ponte, ele carregou o caminhão, casou e fez uma viagem de lua de mel, dirigindo o caminhão e de lua de mel. No primeiro posto de gasolina que ele parou, os caminhoneiros brincam muito. Quando ele baixou com aquele toquinho, os colegas lhe perguntaram se tinha trazido a irmãzinha mais nova dele junto.
Quando ele voltou de lá, irmãos, uma casa linda, até hoje, já passou quantos anos? Ele nunca mais saiu junto com a esposa. Ele toma ceia em casa, irmão. Tem um pastor que leva ceia em casa, ele pediu. Nunca mais ele veio na igreja com o esposo. Vive infeliz na casa, mas ele nunca mais saiu. Tem uma guerra psicológica, e isso deveria ser evitado antes do casamento. Mas agora eu tenho que aceitar, porque foi o que Deus me deu. Volto a dizer, a vontade de Deus se casa com a nossa vontade. Casamento não é um pacote que ande te virar com isto aí. Não é isso. Casamento é assunto sério. Vida familiar é assunto sério. Vida matrimonial é assunto seríssimo. Engrandecido é o nome de Jesus. Eu disse aqui que aonde há seres humanos, sempre haverá problema. Então a vida matrimonial tem problema. Ninguém me diga que não tem problema. A vida familiar com filhos tem problemas. Agora, esses problemas, irmão, nós não podemos ignorar eles. Tanto você, esposo, como esposa. Os problemas matrimoniais surgem, por isso que é bom o curso de noivo, porque no curso de noivo se ensina como superar os problemas que virão. A pessoa tem que fazer algumas coisas para superar esses problemas. E eu disse aqui, irmãos, como superar esses problemas. E eu fiz aqui algumas anotações, que os problemas matrimonial e familiar têm que ser arrumados. Tem que arrumar esses problemas. Tem que chegar num ponto X. Eu tenho que perder um pouco e você perder o outro pouco, mas nós chegar num centro e arrumar o problema. Tem vidas matrimoniais, irmãos, que passam meses sem sentarem juntos, e o marido ouvir as reivindicações da sua esposa, e essa esposa ouvir as reivindicações desse esposo. A gente vai guardando, mas chega um momento que você tem que arrumar isso aí. Senão isso aí se torna um impedimento para que as bênçãos de Deus venham sobre a família. O apóstolo São Pedro falou isso. O apóstolo São Pedro disse: conviva com a tua esposa sabiamente, para que vossas orações não sejam interrompidas. Então você tem que arrumar os problemas. Só que problema familiar, matrimonial, nunca se arruma dentro da casa de um. A nosso lar, como eu falei ontem à noite, a nossa Belenzinha, a nossa casa do pão. E os problemas não se arrumam dentro de casa. Problema não se arruma ao lado da mesa no momento das refeições. Problema não se arruma dentro de um dormitório, dentro de 4 paredes. Não é lugar de arrumar problemas. Os problemas se arrumam fora do lar. Agarra tua esposa, o teu esposo, vá para um campo de lazer, mande teus filhos brincar, sentem com um chimarrão, e aí tu diga para o teu esposo: eu pedi para nós vir aqui porque tem algumas coisas para arrumar. E abra teu coração. Lá debaixo de uma árvore, numa sombra, tomando um chimarrão, diga para o teu esposo
tudo que tu tem que dizer, tudo que está mal, tudo que está errado. E também ouça o que o teu esposo vai dizer do que está errado. E chegue num consenso, arrumem, façam a parte de vocês, para que as bênçãos de Deus não sejam interrompidas. Não adianta jejuar, não adianta fazer campanhas de orações, não adianta vir no congresso e receber as bênçãos de Deus, não adianta ser dizimista, ofertante, se nós não arrumamos problemas que impedem as bênçãos de Deus. Precisa ser arrumado. Se falem, se digam as reivindicações, se perdoem, reconheçam-se cada um o seu erro e cheguem num acordo e orem juntos lá debaixo da árvore, e depois voltem para casa, para a Belenzinha de vocês, abençoados. Aleluia! Não é o lado da mesa da alimentação, aonde você pede a bênção de Deus sobre essa mesa, e aí nessa hora tu vai perguntar do boletim. Boletim se diz das crianças no colégio, não? Meus filhos, como é que está o boletim lá? Como é que foi as notas lá da escola? Isso aí não é hora de arrumar esse caso. Minha filha, me parece que tu está namorando, com quem eu quero saber? Isso não é hora para arrumar isso. O lado da mesa é um lugar sagrado. É um lugar de desfrutar de uma alimentação. Lá no teu dormitório não é um campo de batalha, de guerra, onde vocês choram e discutem e se dizem verdade. Como é que Deus vai abençoar um lar, uma família nessa condição? Ame e respeite o lar como a tua casa de pão, a tua Belenzinha. Aleluia! Então, como evitar esses problemas? É arrumando esses problemas no lugar certo, irmãos. Não em qualquer lugar. E como eu disse, menos na sua casa. Mas não tem um campo de lazer. Mas será que no fundo do teu terreno não tem uma árvore? Para você te sentar com a tua esposa, o teu esposo, e arrumar, e depois vir arrumado, feliz para dentro da casa. Esse é um dos métodos que é necessário nós fazer, arrumando os problemas no lugar certo. Aleluia! Outra coisa importante, para ter, como diz esse folder, como manter a bênção no seu lar. Como é que eu vou manter a bênção no meu lar? É eu como esposo, conheci a minha esposa e conheci o dia que não é o seu dia. E essa esposa conhecer esse esposo o dia que não é o dia dele. Porque lamentavelmente nós como seres humanos, nós temos um dia que não é nosso dia. Esse carpinteiro prega prego o ano todo, mas esse dia que não é o seu dia, ele errou, bateu lá, se deu na unha. Ele fecha a porta do carro o ano todo, mas esse dia que não é o seu dia, deixou o dedão lá na porta, e como dói. Dê algum sinal, pastor. Aí está. Essa mulher faz comida o ano todo, mas o dia que não é o seu dia, ela se esqueceu do sal lá no arroz. Esse dia que não é o seu dia, se descuidou e queimou o feijão. Esse dia que não é o seu dia, ela foi passar a roupa e queimou a roupa.
dessa pessoa, que ela precisa do companheirismo, do reconhecimento deste homem, poder abraçá-la e dizer, falando carinhosamente, minha velha, hoje não é o teu dia, hoje tu tem que superar. Ela sentia esse dia o carinho que precisa nesta hora que não é o seu dia, e vice-versa. Essa esposa conhecer esse esposo o dia que não é o dia dele, e é um dia tão lindo que a gente recebe um carinho, uma palavra linda dessa esposa. Na nossa igreja central da Argentina, quando estávamos construindo, tem uma viga mestra onde descansa os 3 pisos. E nós estávamos nessa viga, e eu estava ali com um grupo dos obreiros nossos trabalhando, e daqui a pouco um pastor, meu filho espiritual, me disse, pastor Herbel, fique tranquilo, não esteja nervoso. Mas eu estou tranquilo. Não, o senhor não está tranquilo. Não estou xingando ninguém, eu nunca fiz isso, e menos meus obreiros. Daqui a pouco ele me diz de novo, pastor, fique tranquilo, pastor, vai dar certo esta liga. Quando ele me disse a terceira vez, eu tive que pedir uma explicação. Digo, mas como é que tu sabe que eu estou nervoso? Eu não estou xingando ninguém, não estou reclamando. Diz, mas o senhor está passando a mão na nuca. E a sua esposa nos avisou faz muito tempo que o dia que o senhor passa muito a mão na nuca não é o seu dia. Então é para nós lhe ajudar e nós tolerar o senhor alguma coisa, porque esse não é o seu dia. Eu não sabia, eu não me dava por conta que o dia que eu estava meio nervoso e que não estava muito bem, eu estava passando a mão na nuca. Mas minha esposa descobriu. E louvamos a Deus. Porque nossos filhos, nossos netos, que são 11 netos, nunca poderão dizer, o pai, o avô, a mãe, a avó, um dia discutiram e tiveram problemas. Porque a gente sempre reconheceu o dia que não é o dia da esposa, e ela reconhece o dia que não é o meu dia. Isso é algo, como diz esse folder, como manter a bênção no lar, na vida matrimonial. São mínimas coisas, mas é nas mínimas coisas que nós evitamos as coisas grandes. As coisas grandes começam nas mínimas coisas. Outra coisa importante é nós ter filhos saudáveis. E para ter filho saudável, o cuidado não é depois que começa a sair bigode. Agora meu filho já está saindo uns bigodes aí, agora tem que cuidar ele. Não. O meu professor em psicologia nos ensinou. Nós temos 5 filhos. Eu fui estudar psicologia quando já tínhamos 2 filhos. E se você olhar nossos 5 filhos acompanhar, os 2 primeiros têm uma formação e os outros 3, os últimos 3, têm outra formação. Porque lá em classe, em Amsterdã, no RAI, onde eu estudei, eu chorei em classe, irmão, os ensinos na área psicológica com os filhos. Mas que lá me serviu durante o meu ministério e vai servir. Filho se cuida a partir de 28 dias de gravidez. Uma mulher ficou grávida aos 28 dias da gravidez, se começa o cuidado com o filho. E tem um provérbio que diz que quem semeia vento colhe tempestade. Eu fui visitar com 2 pastores argentinos, um missionário brasileiro.
Encarnación em el Paraguai. Entramos numa sala grande, uma mesa de centro, a porta, uma janela com uma persiana de PVC. E nós estávamos conversando, a irmã trouxe uma jarra de suco, de refrigerante. E dali a pouco entra um mitaí, um guri, um piazinho de uns 6, 7 anos, mas passou por nós que era um foguete, e se jogou naquela persiana que tinha, que o vidro estava aberto, e se enrolou naquela persiana, um corredor que tinha, e quando nós corremos lá, o cara já estava entrando por essa porta aqui. E de passo ele deu um tapa naquela jarra que virou em pedaço e derramou tudo e se perdeu dentro da casa. E a mãe, a esposa do missionário, ficou apavorada e começou a chorar. E disse: pastor Hermel, eu quero que os senhores, vocês vão embora, vocês orem por essa criança. Eu desculpe, pastor Hermel, mas nós estamos criando um diabinho dentro de casa. Ninguém aguenta essa criança. No culto é um tormento. Por que isso? Porque não soube criar o filho, cuidar o filho após 28 dias de gravidez. Por que, pastor? Porque 30% do que uma mulher absorve, seja em água, líquido, seja alimento, seja carinho, e antônimo de carinho seria brutalidade, um sinônimo de brutalidade. Agressões, mais outro sinônimo, violência. 30% é da criança. Tudo que uma mulher grávida, após 28 dias de gravidez, 30% é da criança. É o alimento, é o líquido, é o carinho que essa mulher recebe. 30% é da criança. Mas esses xingões, esses maus tratos, esses palavrões, essa amargura que essa mulher recebe, 30% é da criança, e isso é um golpe que essa criança recebe lá dentro, psicológico. E depois nasce essa criança. E agora é uma tormenta. Quem é que vai segurar? Eu tenho um tradutor meu em espanhol que traduz o meu material escrito. O meu espanhol tem falha, então eu dou para ele, ele faz as traduções. E eu chego na casa dele, na cidade de Villa Ángela, no Chaco, Argentina. Chego na casa, ele me recebe, se chama Samuel Aguirre. E conversamos um pouquinho, digo: e a irmã? Pastor, está grávida de 3 meses. E vai ser um gurizinho. E nós queremos que ele seja cantor e músico. Então ela está dando música para ele. E me levou lá no quarto. E estava ela já aparecendo a barriguinha, com o som do lado, dando música para a criança. E se eu te falo do ano 1990, quer dizer que já passaram 26 anos. Hoje essa pessoa, irmão, não hoje, já aos 12 anos era um cantor e músico, e hoje é uma bênção aquele homem na igreja. Mas uma mãe cuidou lá na gravidez. Mas a criança nasce. E aí a psicologia divide os anos dessa criança. Do seu nascimento até 10 anos é filho. E a filosofia comunista diz assim: meter teu filho até 10 anos e será comunista o resto da vida.
Porque até os 10 anos que uma criança aprende. Depois só se aperfeiçoa o que ele aprendeu. Então até 10 anos eu tenho que entender que esse filho é filho. E eu preciso ensiná-lo até os 10 anos. E amanhã eu quero falar, se Deus permitir, sobre o cuidado espiritual nesse período dos 10 anos, até os 10 anos. É o período que nós ensinamos nossos filhos. Tem um provérbio que diz que uma vara, uma rama, depois de crescido, não endireita mais. Mas quando é eterno, tu pode fazer, projetar. Eu tenho um açudezinho com uns peixes lá, você não conhece. E eu plantei frutado em volta, e eu estou dobrando aquelas plantas para que depois larguem fruto dentro daquele açude. E elas estão me obedecendo, porque são tenras. Assim são as crianças até 10 anos. E nós nos descuidamos. Dos 10 a 15 anos são alunos. Não são mais filhos, agora são alunos. Eles olham para o pai e olham para a mãe, para o pai e para a mãe. Se os dois andam brigando, depois que eu me caso, eu também posso me grudar no braço com a minha esposa ou com o meu esposo. No mau sentido, que é bom se grudar no braço, no amor, no carinho, né? Mas ali não é isso. Se são ciumentos, ele é aluno agora de 10 a 15 anos, quer dizer que dá para ter ciúme um do outro. E olha que ciúme quer dizer falta de competência. Ali que nasce o ciúme. E depois dos 15 anos, não são mais filhos nem alunos, mas devem ser os amigos dos pais e os pais os amigos dos seus filhos. Nos meus 46 anos de pastor, eu sei que vocês, senhores que são pastores, são testemunho das pedidos de ajuda de jovens que chegam para nós e dizem: pastor, eu preciso lhe confidenciar alguma coisa que eu não posso dizer para o pai nem para a mãe, só para o Senhor, e o meu confidente. Isso é uma tristeza. Uma mãe não ser amiga da sua filha, essa filha ser agora uma amiga da sua mãe. Também o pai, um filho não poder sentar ao lado do pai, pedir um conselho, confidenciar situações. Isso é crime. Criar filhos não é fácil. E amanhã eu vou mostrar a vocês que não é fácil criar filhos. Então, irmãos, tem uma ordem concernente aos filhos que nós precisamos obedecê-la para que Deus nos abençoe. Corrigir os filhos, tem que corrigir ou não? Mas Salomão dá a receita, dizendo: corrija os teus filhos, socos e trompadas, e puxão de orelha, e grito e xingos. Sim ou não? Então como é que é isso? Um amor. Mas como você chama esse amor? Uma varinha, né? Salomão diz: corrija os filhos com uma vara. Essas mãos que Deus deu a um pai, que Deus deu a uma mãe, não é para dar puxões de orelha que deixa meio tonto uma criança. Não é para dar tapas que a criança fica meio tonta. A psicologia nos diz, irmão, que um puxão de orelha numa criança nunca mais, até a morte, a velhice, lhe se lembrará.
Um tapa que se dá num filho forma uma revolta, forma um mal-estar dentro desse filho, que ele nunca mais esquece. Pode dar um carro zero para ele, para ver se cobre, aquilo ali não vai cobrir. As mãos de um pai foi dada para cercá-los, para trazer o pão para os filhos. Essa mãe, as mãos dela é para fazer o alimento, para abençoar, para distribuir para os filhos, e não sentir como castigo. E por isso que Salomão diz: quando tivermos que corrigir nossos filhos, façamos devagar. Nós temos um casal de netos, o rapaz já está bem com 1 mês. Os pais trabalhavam e começou a ficar em casa de segunda a sexta-feira, e depois não quis mais ir embora. Hoje está com 21 anos. Temos uma neta, irmãzinha dele, que veio com 1 ano e já está com 18 anos. Nunca mais foi embora. Vai lá, visita os pais, mas a casa deles é conosco. E eu lembro-me quando o gurizinho, o neto, tinha 5 anos, nós temos uma chacrinha, e a minha esposa trouxe uma varinha lá da chácara. E eles lá meio bagunçaram um pouco lá, minha esposa falou algumas vezes e não deram ouvido. Ela pegou a varinha e deu umas varadinhas nas pernas daquele gurizinho e colocou em cima da geladeira e foi dormir, era após meio-dia. Depois, quando ela levantou, ela me disse: João, vinha ver a varinha. Pois ele agarrou aquela varinha e quebrou em pedacinho aquela varinha, ficou tudo quebradinho, fez um rolo da varinha, furioso contra a vara. Mas a avó até hoje o ama, porque ela não usou mão como instrumento para corrigir. Tem filhos revoltados com pais, irmão, porque os pais não souberam corrigir os seus filhos. Aleluia. Engrandecido o nome do Senhor. E para encerrar, eu escrevi aqui algumas coisas. Que o homem, todos nós sabemos a passagem, é a cabeça do lar. E amanhã pela manhã nós vamos voltar a esse assunto. E muito especialmente para obreiros. Eu gostaria, se amanhã pela manhã os obreiros pudessem estar conosco. Eu quero falar sobre família de obreiro. Aleluia. Há uma presença tão linda de Deus. Glórias a Jesus. O homem é a cabeça do lar, mas a mulher é o coração do lar. O homem foi feito do barro bruto. Deus agarrou o barro e deu umas batidas e fez o homem. Mas a mulher é delicada, é sensível, porque Deus tirou um pedaço desse barro que já havia trabalhado um pouco e trabalhou mais um pouco. E aí fez a mulher. Quer dizer que o homem é força, a mulher é uma ternura. O homem é cabeça, mas a mulher é o coração do lar. Eu sou feliz com a esposa que Deus me deu, que estamos já há 46 para 47 anos. E ao dom da minha esposa, pastor, é hospedar. O dom sempre foi. Eu cheguei de uma viagem às 2 da madrugada para amanhecer domingo, segunda para domingo. Quando eu chego na frente da minha casa, tinha um ônibus de São Leopoldo, aqui do Rio Grande. Aí quando eu estava abrindo o portão para colocar o carro na garagem, minha esposa saiu e disse: João, deixa o carro aí fora. Tem umas pessoas dormindo aí dentro.
Daqui na cidade de Passum foi feito um encontro de bandas, e veio bandas de vários lugares e tiver que distribuir na casa dos irmãos, e a banda da nossa igreja de São Leopoldo, que era 30 e poucos, ela levou tudo elas para casa. Eu me apavorei. Temos uma casa de descanso, mandou o genro trazer colchões, ir lá da casa do genro e trazer colchões. A minha casa é grande. E ela distribuiu e arrumou janta para quase 40 pessoas, arrumou cama para eles dormir, deu café, deu almoço domingo, deu lanche da tarde, porque coração, para a gente, eu me apavorei quando vi tudo aquilo ali, porque ela é coração. Nós mandamos e torcemos o bigode, quem tem, né? Quem manda aqui sou eu, mas ela é o coração, não é carne. Isso tem um valor muito grande. E eu volto a dizer o que eu já mencionei, que eu quero orar por ti. O apóstolo São Pedro disse que nós conviver com a nossa esposa sabiamente, para que nossas orações não sejam interrompidas. Viver sabiamente. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 4, ele diz: venerado sobre tudo seja o matrimônio, e o leito sem mácula, sem mancha. Venerado. Quem podia me ajudar num sinônimo de venerado? Adorado, honrado. Que lindo, né? Venerado, honrado sobre tudo seja o matrimônio e o leito sem mancha. E quem se lembra do resto do versículo? De Hebreus 13, 4. Porque os que se dão ao adultério, que mais? Deus o julgará. Isso é pesadíssimo. Nós sabemos que adultério é tudo que sai do original. Se eu agarrar um cheque e adulterar esse cheque, eu estou cometendo um crime. Se um vendedor de leite colocar água sobre o leite, é um crime, ele está adulterando esse leite. Adultério é tudo que sai fora do natural. Pedro, o apóstolo, disse e repito: conviva com a tua esposa sabiamente, para que as tuas orações não sejam interrompidas. E o escritor aos Hebreus diz: venere, ame, cuide, honre o teu leito, porque aqueles que cometeram adultério no leito, dentro de 4 paredes, que ninguém vê, a não ser o olho de Deus, o escritor aos Hebreus diz que os adultérios do leito, que não tem a mancha. O que é mancha? Sujeira, imoralidade. Quem pratica essas coisas não é o pastor que julga, o pastor não está lá presente. Não é um ministério numa igreja, porque lá é só os dois. E aí é Deus que julga. Nunca mais. Amado. O Espírito Santo diz: eu assisto. Eu assisto. E Ele está assistindo nós. Ele está aqui.
É pesado esse assunto, eu não posso entrar nesse assunto. Porque tem jovens, crianças. Mas nesse meus anos de ministério, irmãos, eu já tenho disciplinado casais que na minha sala, no meu gabinete, abriram o coração e contaram dos adultérios de 4 paredes. E eu tive que deixar até 5 meses um casal para se verem livres e voltarem a ser abençoados. E me disse um deles, pastores, nós jejuávamos, nós orávamos, era problema de saúde, econômico, com a família, uma angústia, dentro da casa uma tristeza. Eu vi minha esposa, me disse um deles, muitas vezes dizer, vamos trocar de casa, porque essa casa aqui tem uma maldição. Claro que tem uma maldição, está lá em 4 paredes. E é Deus que está julgando as imundícias. E Deus não aceita. E Ele assiste. E depois viemos pregar. Depois viemos cantar. Depois viemos profetizar. Depois parecemos um santo. Colocamos um perfume francês e parece que cobre tudo. Chegamos no carro, no último modelo. E coloca em pé. O ambiente não me deixa eu falar mais profundo. Mas eu estou falando um pouco sábio, um pouco inteligente. E vou te dizer o que eu disse ontem à noite. Você nunca mais esquecerá esta mensagem. Pendure essa mensagem com essa gravata no teu pescoço. Amanhã ou passado, nas encruzilhadas da vida, o Espírito Santo vai lembrar essa mensagem. O Senhor é o pastor da igreja, pastor Almarim. Mas me permita eu dar um conselho para esta igreja. Eu quero dizer a você que não demores para sentar ao lado do teu esposo e da tua esposa lá num camping, ou lá debaixo do mar, e chorem juntos, e peça perdão e perdoe-os, e façam propósitos, tomem decisões de arrumar a vida íntima. Tem uma voz aqui me falando. Faça isso o mais antes possível. Antes que o laço do inimigo te agarre e faça uma destruição. É pesado dizer isso, mas eu lutei essa tarde, chorei num quarto por essa palavra. Eu não sabia que você está aqui, mas o Espírito Santo sempre sabia. Como é um assunto delicado, eu quero respeitar você e não vou te convidar para você vir em frente ao altar. Senão alguém pode pensar numa coisa. Mas o nosso Jesus, Ele está, através do Espírito Santo, dentro e lá fora. Esses dias eu escutei um corinho, um coro, que não existe corinho. Eu escutei um coro que cantavam e eu tive que chamar a atenção, porque era no nosso campo. E cantou um coro que diz: quando eu cheguei aqui, Jesus já estava. Quando eu cheguei aqui, Jesus já estava. Mas estava onde? Grudado numa coluna, sentado num banco?
Se Jesus está aqui através do Espírito Santo, Ele está sentado lá na destra do Pai, mas através do Espírito Santo que Ele está aqui. E Jesus chega na igreja, chegou aqui na igreja, não chegou primeiro, porque nós somos o templo, somos nós que trazemos Ele. Eles veem em nós, e a quantia que Ele está no culto é a quantia que Ele está na nossa vida. E Ele disse aqui: